Bom dia para todos vocês que estão ouvindo esta mensagem, para você que é o nosso amigos, parceiros, colaboradores desta obra de missões, obra essa que Deus nos levantou para cuidarmos destas vidas. E eu quero falar a respeito da palavra sagrada, palavra que muda e que transforma, assim como Paulo disse. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? E eu quero ler um texto aqui de Mateus 12, do 43 ao 45, onde fala de uma força, né? Fala sobre os espíritos imundos. E eu quero explicar algo assim com você, porque nós, como fomos criados, e eu acredito que a nossa força é uma força negativa e uma força positiva. E aquilo que nós mais alimentamos é aquilo que se fortalece em nós. Nós temos o amor, mas também temos o ódio. Pode ver que contra fato não há argumento. Nós existimos o amor, mas também existe o ódio. E da mesma forma é como uma força da energia, né? Que a gente vê que é uma força negativa e uma positiva. Elas têm que estar junto, mas não pode se tocar. Porque uma coisa não pode, quando um toca no outro, explode. Então nós não podemos ter o amor e o ódio ao mesmo tempo se encostando, porque sempre vai explodir. E esse texto aqui fala justamente sobre isso. Fala aqui em Mateus 12, do 43 em diante, né? Fala sobre o espírito imundo, que ele se apossa. E que ele vai voltar, e como nós temos duas forças dentro de nós. Nós temos a força do bem e a força do mal. Pode ter certeza disso, nós temos, eu acho que nós já viemos com isso. E somos nós que devemos decidir qual é a força que nós queremos. E esse texto ele explica sobre isso, que ele fala assim, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. No 45 diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que este. E estando o habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Então nós temos, meu irmão, quando nós vamos para Cristo, quando nós não conhecemos Cristo, nós fazemos coisas terríveis. É por isso que as pessoas chegam a dizer assim: mas Luiz, uma pessoa matou, uma pessoa estrupou, uma pessoa fez isso, fez aquilo e agora ele quer ser santo. Não é que nós queremos ser santos, é que a palavra de Deus diz que nós somos santos em Cristo Jesus quando há uma mudança de mente, há uma transformação. Nós deixamos de ser aquilo que nós éramos, recusamos, deixamos para trás aquilo. Então essa força, ela não pode mais nos dominar. Entendeu como é? Quando nós vamos para Cristo, tem uma força. Existe um espírito que se apossa de nós, que nos leva à ira. Você pode ver que uma pessoa, quando ela está muito irada, ela sai de si. Ela cega espiritualmente falando. Ela fica cega, o ódio é tão grande. Então essa força do ódio é quem vai predominar. Então esse espírito do ódio, quando nós vamos para Cristo, como eu mesmo, eu não sabia perdoar. E quando eu via uma pessoa, eu me odiava. Então aquilo trancava, então aquela força estava. E quando eu fui para Cristo, isso foi quebrando-se. Foi quebrando e aquele espírito foi embora. Eu não sei quantos espíritos tinha, mas eu sei que era muito. Porque eu tinha ódio. O ódio era terrível dentro de mim. E eu vejo muitas pessoas desse jeito. Então aqui diz, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugar. Ele sai, meu irmão.
mas ele fica em volta, querendo voltar. Aí a presença de Deus se achega. A presença de Deus, que é bondade, que é amor, ela se aposta de nós. Então aquele espírito não pode estar junto, porque senão explode. Entendeu? No espaço que está a presença de Deus, não pode ter a presença de Satanás. Entendeu como é? Então, quando nós se santificamos, aquela presença do mal se afasta, vai se afastando. Só que ele tenta querer voltar, porque Satanás, ele não quer uma porta aberta, ele não precisa de uma porta aberta. A Bíblia diz que ele só precisa de uma brecha. Quando nós damos brecha, ele volta, e aqui no versículo 34 diz, então diz, voltarei para a minha casa. Ele diz que ele é dono de nós, olha só. Para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada. Porque quando nós estamos na presença de Deus, aquele espírito foi embora. Então quem se aposta é Deus. Mas quando nós trocamos Deus pelo mundo, a presença de Deus se afasta, nós somos desligados. Então ele diz assim, olha, já que essa casa foi varrida e adornada, está limpinha, eu vou voltar e levo mais 7 demônios. E a Bíblia diz que esses 7 demônios, quando eles voltam, que ele acha a casa adornada, ele volta não sozinho mais, mas ele volta com 7 mesmo. E a Bíblia diz que o estado dessa pessoa vai ser o pior do que ele fazia antes. Se ele mentia, ele vai mentir 2 vezes mais. Se ele roubava, ele vai roubar 2 vezes mais. Se ele não